Bora lá, gente! Boa noite, bem-vindos a mais uma aula da matéria mais bacana do edital, que é língua portuguesa. E hoje, né, como continuação do nosso curso, eu vou falar a vocês sobre crase, um dos assuntos mais cobrados aí no concurso da Sesgran Rio, tá? Então hoje a gente vai estudar crase, você vai usar crase na redação, você vai usar crase na prova objetiva, você vai usar crase na vida, beleza? Bem-vindos então à nossa aulinha e bora brincar, ó. Um energético aqui para vocês acordarem, para eu acordar, né, e para você também, acordar para a vida. Vamos lá? Bom, olha só, hoje a gente vai estudar crase. E o que é essa bendita matéria? O que é isso? O que é crase? Quando a gente fala em crase, crase é um fenômeno de fusão de A mais A. Basicamente, crase é um fenômeno de fusão de A mais A, representado na escrita pelo acento grave, também chamado de acento indicador de crase. Então, crase é um fenômeno de fusão de A mais A, representado na escrita pelo acento grave, também chamado de acento indicador de crase, que é aquele acentozinho parecido com o acento agudo, mas virado para o outro lado. Todas as vezes, então, em que você vir um acento grave, você vir isso aqui, esse A com acento grave, você vai pensar que ali existem dois As ali dentro, tá? Por quê? Porque aqui existe uma fusão de A mais A. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor para você, mas antes eu quero alinhar aqui com vocês como que vocês vão estudar essa matéria, como que essa matéria é dividida. A primeira coisa que você vai observar é que nós vamos ter a regra geral. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a regra geral e, de fato, na regra geral é A mais A, tá? É A mais A. Só que além da regra geral, existem também os casos específicos, que a gente chama, né, no dia a dia da língua portuguesa de exceção. O povo fala assim, as exceção, né? Não é que são exceções, mas são casos que fogem de fato a essa regra aqui do A mais A. Eu vou explicar no momento certo. Também nós vamos aprender os casos facultativos de crase. E por fim, nós vamos aprender os casos proibidos. Então, basicamente, esse é o nosso plano de aula. É isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos ver a regra geral, são os casos obrigatórios de crase. Vamos ver os casos específicos, que fogem à regra geral, mas tem sim uma explicação. Vamos ver os casos facultativos, que despencam aí na prova. E vamos ver os casos proibidos, que você vai acabar não precisando decorar se você entender essa matéria. De verdade, crase é fácil. Crase não é um bicho de sete cabeças assim como as pessoas pensam. E eu vou te provar daqui a pouquinho o que eu tô falando, tá? Vamos lá então? Bora começar o nosso estudo? Eu vou apagar aqui e aí eu vou começar com vocês falando sobre a regra geral. E o que a regra geral diz? A regra geral diz que crase é um fenômeno de fusão representado na escrita pelo acento grave. Fusão de quem? De A mais A. Eu brinco sempre, quando a criança vai atravessar a rua, a mãe fala assim, menino, olha para um lado para ver se não vem o carro, olha para o outro para ver se não vem o caminhão. Aqui a gente diz a mesma coisa. Quando você vai atravessar a rua, a gente diz assim, olha para um lado para ver se não vem a preposição. E olha para o outro lado para ver se não vem principalmente o artigo. Para ver a crase é preciso que haja o A, preposição, tá? O A, preposição. E é preciso que haja o A, principalmente artigo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar outros casos para vocês.
mas principalmente o artigo. Então vamos lá. De onde vem essa preposição? De onde vem essa preposição? Essa preposição ela vem de um nome ou vem de um verbo. Por exemplo, quem é fiel a. Quem está apto a. Quem faz referência a alguma coisa. Quem faz alusão a alguma coisa. E o mesmo acontece com alguns verbos que pedem a preposição a. Quem vai a algum lugar. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Quem obedece a alguém. Então você, ou a alguma coisa, né? Obedeceu à lei, por exemplo, teria que ter crase obrigatoriamente. Essa preposição aqui, ela vai vir de um nome ou vai vir de um verbo, tá? Preposição, ela vai vir de um nome ou vai vir de um verbo. Ricardo, quando eu vou saber Ricardo, quando o verbo e o nome vão pedir essa preposição? Existe uma matéria chamada regência verbal, que vocês precisam estudar. Então existem alguns verbos aí que sempre pedem a preposição a, como por exemplo o verbo ir, quem vai a algum lugar. Como por exemplo o verbo obedecer, quem obedece a alguém. Como, por exemplo, o verbo assistir, são verbos que despencam. Quem assiste a alguma coisa no sentido de ver. Então, para você tirar essa sua dúvida e descobrir quais são os nomes e quais são os verbos que pedem a preposição a, você precisa dar uma repassada numa matéria chamada regência, beleza? Regência. Vamos lá, então. Então, quer dizer que de um lado vem a preposição. Eu vou dizer, por exemplo, assim, ó, vou a, porque quem vai a algum lugar. Do outro lado, tem que ter o quê? O artigo. E aí é óbvio que o artigo feminino vem antes de palavras femininas. É óbvio que o artigo feminino vem antes de palavras femininas. Quer ver? A palavra academia. Você diz assim, a academia, a feira, né? Tanto é que se alguém te ligar, onde é que você está? No domingo de manhã, você diz, eu estou na feira. Na feira é em mais a, então repare que o artigo feminino vai acompanhar palavras femininas. Então se eu disser que vou à feira, obrigatoriamente aqui, nós temos a presença desse outro a, que vai ser o artigo acompanhando feira. E aqui a preposição acompanhando o verbo. Vai acontecer, então, um processo de fusão em que esses dois as vão se juntar. E para mostrar que esses dois as aqui existem aqui dentro, nós colocamos um acento, chamado de quê? Acento grave, ou acento indicador de crase. Tanto é que existe aqui, ó, que existem uma preposição e um artigo, que se você trocar feira, por exemplo, por mercado, você vai ter a seguinte expressão: vou ao mercado. Por isso que, olha a dica, geralmente quando cabe o ao, cabe a crase, se a palavra for feminina. Por exemplo, contou um problema ao diretor. Então vamos lá, contou um problema à diretora, com crase, obrigatoriamente, porque ali dentro você tem uma preposição e um artigo, tá? Fica a dica aí em relação a essa substituição. O ao para o masculino, vou ao colégio, e o a, não vai falar a não, como se estivesse dando choque, tá? Não existe isso não, existe uma fusão ali. Então, e o a, vou à academia, vou à feira, com crase, porque existem ali uma preposição e um artigo. Beleza? Na paz do Senhor? Então vamos continuar aqui, Eu vou apagar e vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou te provar que isso aqui é fácil. Vamos lá. Olha só. Imagine, vamos treinar isso aqui. Eu não quero que você decore esse negócio. Não quero que você entenda. Presta atenção. Se eu dissesse assim, ó, vou, ou melhor, refiro-me a.
Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Necessariamente sai essa preposição, porque o verbo está pedindo. Então, de um lado da rua, nós temos o a. Agora, será que do outro lado da rua vai haver o a? Será que do outro lado da rua vai haver o a? Eu vou colocar aqui algumas palavras para a gente treinar e você poder entender essa matéria, tá? Poder entender essa matéria. Se eu dissesse assim, ó, refiro-me à vida. Será que é com ou sem crase? Refiro-me a ela. Será que é com ou sem crase? Refiro-me a essa mulher. Refiro-me a Deus. Refiro-me a Anápolis. Refiro-me a você. Refiro-me a alguém. Refiro-me a alguém. Refiro-me à mulher, somente à mulher. E refiro-me a todos. Refiro-me a todos. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Se você entender isso aqui, você não vai precisar ficar decorando regra, tá? Não vai precisar ficar decorando regra. Olha só, vem comigo. Quem se refere a. Então esse a, com certeza, vai estar aqui, ó. Em todos, velho. Por quê? Porque aqui existe a preposição. A preposição tá indo para todo mundo. Refiro-me à vida, a ela, a essa mulher, a Deus, a Anápolis, a você, a alguém, a mulher e a todos. Resta saber se esse a vai se encontrar com o outro a do outro lado da rua. E aí, a dica que eu te dou é a seguinte. É pegar a palavra e tentar construir uma frase, tentar verificar se dá para colocar o artigo ali antes dessa palavra. Por exemplo, a palavra é vida. Eu digo assim, a vida é bela. Ó, tá vendo que dá para colocar o a vida é bela. Ou então assim, ó, eu gosto da vida. O que é o da? O da é de mais a. Então, se eu digo que eu gosto da vida, eu consigo perceber que antes de vida, eu consigo colocar o artigo. Nossa, gente, nós estamos na vida a passeio. Estamos na vida a passeio, ó. Na vida. O que é o na? É em mais a. Você provou que a palavra vida, que o substantivo vida admite o artigo. Então, para mostrar que aqui existe uma preposição e existe um artigo, nós colocamos o acento, o famoso acento grave. Refiro-me a ela. Vamos ver? Tem como eu dizer assim, nossa, a ela é minha amiga. Imagina, ó, a ela é minha mãe. Ninguém fala isso, a ela é minha mãe. Você fala que, nossa, ela é minha mãe. Você não fala, eu gosto da ela, né? Você fala, eu gosto dela. Você percebe, então, que ela não admite o artigo. Se ela não admite o artigo, é óbvio que aqui só vai ter o quê? A preposição. Não tem como ter crase aqui. Vamos pro próximo. Essa mulher. Gente, ó, a essa mulher aqui, ó, a essa mulher é muito especial. Será que a gente fala assim? Olha, eu acredito na essa mulher. A gente fala que na essa mulher. Você percebe então que esse essa não admite artigo. Se esse essa não admite o artigo, quer dizer que aqui vai ser sem crase. Por quê? Porque só existe a preposição. O mesmo acontece com a palavra Deus. Tanto é que você fala assim, Deus te ajude. Você não fala, a Deus te ajude. Você diz o quê? Deus te ajude. Olha, eu preciso de Deus. De Deus. Eu não falo que eu preciso da Deus. Percebe, então, que a palavra Deus não admite o artigo? Nós acreditamos em Deus. Eu não falo que acredito na Deus. Eu acredito em Deus. Então, não cabe artigo ali. Só existe a preposição. Por isso que refiro-me a Deus sem crase. Anápolis. Será que tem alguém aqui que mora na Anápolis? Alguém mora na Anápolis? Tem como eu dizer assim, nossa, minha amiga é da Anápolis. Ninguém fala minha amiga é da Anápolis. Eu nunca vi. Minha irmã mora aqui. E minha irmã mora em Anápolis. Por que ela mora em Anápolis? Porque Anápolis não admite o
artigo. Se Anápolis não admite o artigo, é um crime contra a língua portuguesa você colocar a crase aqui. Não tem jeito, não tem jeito. Como é que tem que ser? Refiro-me a Anápolis sem crase. Por que sem crase? Porque aqui nós só temos a preposição. Refiro-me a você. Alguém já viu alguém dizer assim, nossa, a você é muito especial. Eu gosto da você. A gente fala o quê? Eu gosto de você. Você é muito especial. Perceba que você não admite o artigo. Se você não admite o artigo, sem crase. O mesmo vai acontecer com alguém. Ô fulano, alguém te ligou. Ninguém fala que alguém te ligou. A gente fala o quê? Alguém te ligou. Nossa, eu preciso de alguém. Ou eu gosto de alguém, tá vendo? Você, quando usa o de, você prova que ali só existe a preposição. Você não fala que gosta da alguém. Então, se você gosta de alguém, alguém não admite o artigo, logo, sem crase. Agora, mulher sim, né? Nossa, isso é da mulher. A mulher é muito importante. Ó, Dia Internacional da Mulher. Da é D mais A. Isso prova que mulher recebe o artigo. Logo, refiro-me à mulher. E todos aqui também não tem jeito, né? Não tem como assim. A todos vocês se levantem. A gente diz o quê? Todos vocês levantem-se. Eu gosto de todos vocês. A gente não fala que gosta da todos vocês ou das todos vocês. A gente fala que gosta de. Gente, resumo. Se cabe de e em, não tem crase. Agora, se cabe na, se cabe da, isso te prova que ali tem o artigo. Então aí vai ter crase se do outro lado houver a preposição. Beleza? Se você entendeu isso, você já está assim, com meio caminho andado. Você já entendeu pelo menos aí 80% da matéria. O resto é o resto que a gente vai estudar a partir de agora. Eu vou sistematizar melhor para vocês essa teoria aqui em alguns exemplos, tá? Mas o básico mesmo da crase é isso, é pensar nesse processo de fusão de A mais A, em que um A vai ser a preposição vinda de um nome ou de um verbo, e o outro A vai ser o artigo, que tem que acompanhar o quê? Um substantivo feminino. Tá bom? Vamos lá então? Vamos continuar? Vou dar para vocês aqui os principais casos da regra geral. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui e a gente vai brincar. Hoje tem exercícios, daqui a pouco exercícios, mas antes bora para a teoria. Pessoal, então aqui na regra geral, vocês já viram que a regra geral é o quê? A mais A, tá? A mais A. Ponto. Quais são os principais casos? Preposição mais artigo. Vai lá, preposição mais artigo. É o básico, assim, é o clássico. 90% dos casos estão ligados a isso aqui. Se eu dissesse assim, ó, Pedro é fiel à esposa. Pedro é fiel à esposa. Quem é fiel a alguém. Quem é fiel a alguém. Esposa admite o artigo. Então, Pedro é fiel à esposa, obrigatoriamente com crase. Quer ver um que a gente usa muito, né? Em que em muitos lugares aí eu vejo escrito de forma errada, principalmente quando eu estou dirigindo aí pelas rodovias. Aí eu vejo bem assim, ó. Obedeça a sinalização. Gente, quando eu vejo isso aqui sem crase, eu quero morrer. Vontade de chorar, porque assim, obedeça a sinalização, tem que ter crase. Quando você está saindo de Brasília, bem perto ali da Polícia Federal,
Todas as vezes me dá vontade de descer para corrigir esse erro. Só não faço isso porque a placa é lá em cima. Mas está escrito lá bem grande: obedeça a sinalização sem crase. Dá vontade de falar assim: não vou obedecer, porque vocês não obedecem a gramática. E a gramática com crase. Vai lá, quem obedece, obedece a alguma coisa. A palavra sinalização admite o artigo. Eu digo: oh, a sinalização está quebrada. Olha, preste atenção na sinalização. Percebe que sinalização admite o artigo? Então, obrigatoriamente, obedeça à sinalização, tem que ter crase, tá? Esse aqui, gente, é o principal caso. É o principal caso de crase na língua portuguesa. A fusão da preposição mais o artigo. É o que vocês mais vão encontrar aí no dia a dia e nas provas, tá bom? Mas existem outros. Existem outros. Eu vou mostrar para vocês agora. Um outro caso é esse aqui, ó. Preposição mais os pronomes aquele, aquela e aquilo. Preposição mais os pronomes aquele, aquela e aquilo. Vou apagar aqui para deixar um espaço ali para eu tentar colocar todas as regras no mesmo quadro aqui para vocês, tá? Porque são 4 blocos aqui, são quatro indicações na regra geral. Então aqui, 2, preposição mais aquele, aquela e aquilo. Vamos lá então. Bom, de um lado tem que vir o quê? A preposição. Então, refiro-me. Quem se refere a. Refiro-me a quem? Aquele rapaz. Professor, mas tem que ser de palavra feminina. Ó, aquele rapaz. O a de aquele é um fator da crase. Refiro-me àquela mulher. Nossa, fulano, eu me refiro àquilo com crase. Aquilo que você falou. Agora, se eu dissesse assim, ó, eu encontrei aquele rapaz, é óbvio que não vai ter crase aí. Por que não vai ter crase? Porque quem encontra, encontra algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição. Então, eu encontrei aquele rapaz sem crase. Mas eu me refiro àquele rapaz com crase, porque o verbo referir-se pede uma preposição. E aí a gente tem o aquele, o aquela e o aquilo, tá? Esses dois aqui são os que mais caem. São os que mais caem dessa parte aqui, que é a regra geral. São os que mais caem. Se você entendeu isso aqui, já tem pelo menos aí 90% do conteúdo. Mas existem outros dois que esses sim, esses separam o joio do trigo. Porque esses são um pouquinho mais complexos de a gente entender. Mas são lindos, 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 lindos. Vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. Olha esse 3 aqui. O 3 é a preposição mais o pronome a preposição, mas o pronome demonstrativo, tá? Isso aqui é um pronome demonstrativo. Ricardo, eu não sabia que o a é um pronome demonstrativo. Pois é. Vá lá, vá ao seu material, folheie lá e abra a parte de pronome que você vai encontrar o a lá. Mas eu vou te dar a dica para você não sentir tanta dificuldade assim. Presta atenção. Se eu dissesse assim, ó, presta atenção. Tenho um carro igual ao que você tem.
Tem um carro igual ao que você tem. Tem um carro igual ao... Vou até colocar grande aqui. Tem um carro igual ao que você tem. Ou melhor, tem um carro igual ao seu, para facilitar a vida. Tem um carro igual ao seu. Tá bom. De onde vem esse A? Ó, tenho um carro igual. Se é igual a. Você tá vendo que esse O é a mesma coisa de o carro? Tem um carro igual a o carro seu. Então aqui, esse O é um pronome demonstrativo que substitui a palavra carro. Se eu tenho um carro igual ao seu, imagine se eu dissesse que tenho uma moto. Como é que seria? Tenho uma moto igual à sua. Com crase, obrigatoriamente, igual à sua moto. Entendeu? Não. Então eu vou explicar de novo, vou dar outro exemplo para você entender. Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas presta atenção. Vou dizer assim, ó. Nossa, meu livro é igual ao dele. 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 Presta atenção. Se alguma coisa é igual a. É igual a quê? Isso aqui, esse O. Esse O é a mesma coisa de o quê? O livro. Esse O está substituindo a palavra livro. Meu livro é igual a o livro dele. Então esse O é o que a gente chama de pronome demonstrativo, que substitui a palavra livro, que retoma e substitui. Note então, repare então, que se eu disser assim, ó, minha revista é igual a dela. Tem que ter crase aqui. Por que tem que ter crase? Porque é igual a revista dela. É igual a revista dela. Esse caso de crase é famoso por ser composto por uma preposição, mas um pronome demonstrativo, tá? Vou até colocar aqui para que você possa estudar isso. Demonstrativo. Pronome demonstrativo. Beleza. Bora pro último caso aqui desse bloco, tá? Pro último caso. Que é a preposição. A preposição mais o pronome relativo a qual. Ou então, as quais. O pronome relativo a qual ou as quais. Mas é claro que tem que ter o quê? A preposição. Por exemplo, ó. Estas são as matérias às quais eu me referi. Vou dar outro exemplo, outro exemplo, ó. As leis às quais todos devem obedecer. As leis às quais todos devem obedecer organizam a sociedade. Organizam a sociedade. Presta atenção nisso aqui. Gente, aqui eu já espero que você tenha uma noção do que é um pronome relativo, tá? Pronome relativo,
introduz as famosas orações adjetivas aí, e aí você vai conseguir perceber isso agora, tá? E a mesma coisa, aqui por exemplo, ó, você troca por o ao vira a. Aqui, o as quais você trocaria por aos quais, aos quais. Vou te mostrar. Estas são as matérias às quais, esse às quais retoma quem? Matérias. Eu me referi. Presta atenção. Eu, sujeito, me referi. Quem se refere a alguém. Então, isso é um verbo transitivo indireto. Quem se refere a alguém. E aí, esse a do verbo referir, ele vai caminhar até chegar aqui. A quem que eu me referi? As matérias. Mas quem que é as matérias aqui na história? É o as quais é que retoma as matérias. Se eu dissesse assim, capítulos, você veria que estes são os capítulos aos quais eu me referi, porque quem se refere continua se referindo a alguém. Então, esses são os capítulos aos quais eu me referi. Da mesma forma, o verbo vai lançar a preposição e essa preposição vai se juntar com o pronome relativo, tá? Só que só vai ter crase, obviamente, no a qual e no as quais.